noite, gente. Erros técnicos aqui, né? Fui convidar o meu convidado e caiu. Vamos entrando aqui novamente. Deixa eu já iniciar aqui chamando. Hoje nós vamos falar, né, sobre a importância da boa gestão em SST através de uma ferramenta tecnológica aí, né, um software para os envios aí do e-social. Olá, Daiane. Vou fazer uma chamada aqui para o meu convidado e caiu tudo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Opa. Aqui, agora vai. Só aceitar, Rogério. Aí. Não Agora sei sim. o que eu fiz aqui, que eu acho que eu saí da conexão. Para mim ficou. Fui mandar o convite, sinceramente, não sei nem o que foi. Olá, Mike. O pessoal já está chegando aí para bater esse papo com a gente. Vamos ter bastante. Gente, deixa eu só mandar aqui uns convitinhos para mais pessoas participar aqui conosco. Okay. Hoje, né, nós vamos falar com o engenheiro de segurança Rogério Luiz, que tem muita experiência nesse assunto de hoje. E, Rogério, um assunto muito atual, né? Que está aí deixando o pessoal do SST de cabelinhos aí brancos. Eu já estou. Pois é. Então vamos dar início aí ao nosso bate-papo. O pessoal vai chegando devagarzinho. Tem algumas lives acontecendo hoje também, né? Mas eu queria, né, agradecer a todos vocês que estão participando aqui conosco. Essa live vai ficar gravada. Depois eu vou subir ela para o YouTube, porque a gente deixa lá todas as lives. Fica mais fácil, né, para o pessoal ter acesso. Então, esse bate-papo hoje, gente, será com o Rogério Luiz, que já está aqui conosco. Quero te agradecer, né, Rogério, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Fique à vontade nesse bate-papo. E eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal, para já dar aí essas boas-vindas. Bom, vamos lá, Gleiciane, agradecer também pela oportunidade de estar aqui participando no teu canal do... ai, meu Deus do céu. Do Instagram. Tu sabe que o meu esquema aqui é meio complicado, mas tudo bem. Eu estou me ajeitando aqui, até porque eu peguei um sobrinho meu aqui para me ajudar, né? Mas vamos lá. Eu sou engenheiro de segurança, já trabalho na área há mais de 35 anos como consultor. E em 2003, o ano que vem vai fazer 20 anos que a gente está desenvolvendo o software da RS Data, né? Então, hoje eu tenho assim, bastante experiência, não que eu seja um desenvolvedor, mas sim as necessidades que a gente precisa de um bom sistema para poder fazer a gestão em segurança do trabalho. Né? Nós não podemos hoje pensar em ter um software para atender e-social. E-social é uma consequência. Né? Eu tento até fazer muito, assim, falando para as pessoas, como se fosse um comparativo, né? Quem opera uma folha de pagamento, entrou no e-social, o dia a dia dele não mudou, porque ela está fazendo toda a gestão, né? Só foi aberto um campo nesse sistema para poder mandar o envio. Então, isso que as pessoas na nossa área têm que estar atentas, né? Porque elas não estão acostumadas a operar um sistema. A gente está acostumado a fazer um Excel, né, um Word, aí a gente errou, apaga aqui, escreve ali, mas software não é assim, tu vai ter que ter uma sequência, né? Então, esses são os cuidados que as pessoas vão ter que começar a ter, né? Então, essa apresentação hoje, que nem eu faço parte lá do GT Confederativo desde 2014, né? Eu coordeno o grupo das empresas pilotos na parte de segurança do trabalho também, e foi uma batalha muito grande para a gente conseguir fazer uma grande simplificação. Para quem acompanhou a evolução dos eventos que deveria ser mandado para o social, sabe que houve uma simplificação muito grande. Só para ter uma ideia, em 2018 nós estávamos com a necessidade de enviar, lógico, que quem tivesse toda a relação dos agentes nocivos estava acima de 1.200 agentes. Hoje está abaixo de 100. Quer dizer, houve uma redução superior a 90%. Quer dizer, hoje reclamar é que a pessoa está faltando um pouco de estudo e se aprofundar no assunto, porque não tem mais como reclamar do envio.
né, a colocação que eu tenho para fazer, para assim, da nossa, o inicial. Ótimo. E nós vemos assim, às vezes, eu vou falar da minha dificuldade um pouco, né? Eu vejo que tem empresas que possuem um sistema, e quando na ergonomia a gente pede absenteísmo, pede algumas informações, né? E a empresa nunca tem aquilo, mas você não tem um sistema? Não, mas a gente não abastece, parece que fica aquela ação. Eu ter um sistema, eu não tenho que fazer mais nada, né? Porém, o sistema só vai funcionar se a empresa fazer o seu papel. Então eu falo, poxa, você tem um sistema ali, aí às vezes eu mando uma planilha no Excel para ela poder fazer o preenchimento e me enviar. Sendo que eles têm ali um sistema que poderia já sair todas as informações, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, às vezes nem é culpa das empresas, sabe? Porque o que acontece? Segurança do trabalho, que é uma coisa que eu bato forte também, que as pessoas falam muito saúde e segurança, né? E eu gosto de reforçar isso, até mesmo lá no GT Confederativo, com o Maio, Orion, tinha o pessoal, e hoje, se tu for prestar atenção, eles falam segurança e saúde, não mais saúde e segurança. Porque quando a gente, na área de ocupacional, quando a gente fala em saúde, não é a saúde da pessoa, é saúde do ambiente de trabalho. E quem resolve o problema da saúde do ambiente de trabalho é a segurança do trabalho. Então, é segurança e saúde do trabalho. Mas são coisas que vão batendo há muito tempo, e tu sabe, tu mesmo, como todos nossos que estão participando aqui, colegas, e seja lá de outras áreas também, o que eu digo muito, eles sabem muito bem que segurança e saúde do trabalho, no país como um todo, sempre foi duas coisas. O ASO admissional e o ASO demissional. Ponto. Morreu. É o que eles precisavam para admitir e demitir. O resto era aquela história numa necessidade, numa fiscalização, alguém que alertou, fazia os documentos, botava na gaveta e não faziam absolutamente nada. Essa é a nossa realidade. Não adianta nós chegar e dizer, não, agora está todo mundo. Tem muita gente gatinhando ainda nessa área e não dando atenção. E olha, quando eu falo em empresas, eu posso falar até em multinacionais. Se a gente for ver as grandes empresas, não que seja todos, sempre tem exceção, é óbvio, né? Mas o que elas mais se preocupam na área de segurança do trabalho é acidente. Deu um acidente, essas grandes empresas, em menos de um minuto, o CEO já está sabendo. Agora, quando a gente entra nas agentes nocivos, nos procedimentos, na segurança mesmo, tu tem todo o procedimento que tu tem que ter, isso está deixando muito a desejar. E é isso que está na hora das pessoas pensarem num software de gestão. É exatamente o que tu falaste, tu precisa de um dado, tu não tens. Sabe? As pessoas não têm essa informação. Aí a gente começa a fazer o seguinte, eu estou batendo assim muito forte, eu vejo as empresas de RP, por exemplo, né, que fornecem o software do RH, e chegam assim, nós temos um módulo de segurança e saúde do trabalho. Na verdade, eles nem falam isso, né? Nós temos um módulo de medicina. A grande maioria fala isso. Pessoal, medicina é uma consequência. Eu gostaria de nem... A minha empresa, eu gostaria de nem depender da medicina. Essa seria a realidade. Porque se a minha empresa tivesse a área de segurança 100%, tem os agentes nocivos que porventura pudesse haver, e eu tiver tudo controlado ou substituído por agentes que não sejam nocivos, eu não precisaria da medicina. Eu só faria o ASO, admissional e demissional, e ponto, porque eu não teria nada para me preocupar. Essa é a realidade. Mas o que realmente dava dinheiro, melhor, dá dinheiro até hoje, é o ASO, é o software. Então, eu sei, as pessoas falam muito aquela história assim, qual o melhor software? O que faz o ASO mais rápido. Porque as clínicas têm que fazer o ASO rápido, entendeu? Para poder faturar. Essa é a nossa realidade. Teve pessoas que pegaram uma vez, queria conhecer o software lá que eu tinha, para que fornecer. E a primeira pergunta que ela fez, porra, já é meio complicado fazer o ASO aqui. Para mim fazer o ASO, eu tenho que estar colocando aqui o agente, tem que fazer isso, para depois sair o ASO. Olha o grau que a gente está hoje, tu entende? Porque eles querem faturar. E as pessoas têm que entender que quando a gente fala em segurança ao trabalho, a medicina é uma consequência. Primeiro vem a segurança do trabalho. E os softwares, a grande maioria, começou pela medicina. Entende? Aí começa uma colcha de retalhos.
como a gente fala no jargão que tem na área de desenvolvimento. Eu não sei, eu não entendo desenvolvimento, mas hoje, depois de quase 20 anos na área mexendo com isso, eu tenho noção do que é possível fazer, o que acontece. E hoje eu vejo essas empresas de RP, os módulozinhos que elas falam, certo? Só para tu ter uma ideia, o nosso sistema hoje da ResData, ele é maior que uma folha de pagamento, de tanta coisa que tu tem que controlar. E é isso que as pessoas têm que se dar conta. Eu tenho que adquirir. E outra coisa que eu falo muito ultimamente, eu vejo as pessoas assim, tu tem uma apresentação, mesmo empresas profissionais, né? Chega assim, Rogério, gostaria de uma apresentação aí, tá? Quanto tempo tu tem? Eu tenho aqui uma meia hora, uma hora no máximo. Pô, tu analisa assim, não é barato uns bons softwares. Mesmo uma empresa que queira adquirir. Por uma meia hora, uma hora apresentar, pessoal, a gente encanta, como eu, da nossa empresa, como qualquer outra, vai encantar. Eu tenho dito o quê? Vocês têm que debruçar, têm que pedir 8 horas de apresentação, no mínimo, para poder conhecer o software como um todo, como ele vai ser operado, como eu vou alimentar as informações, o que vai acontecer com essas informações. Anotar tudo nessas 8 horas, que é um dia inteiro, e depois ainda solicitar mais ou vídeos que a empresa possa ter para tirar dúvidas, porque eu sei que um prestador de serviço é mais complicado por causa dos valores, né? Nenhuma empresa fica parada por um valor baixo ficar 8 horas. Mas olha, tem grandes empresas que os caras querem 1 hora de apresentação. Eu digo, os caras, tu tem que conhecer. Será que aquela empresa, mesmo comigo, eu faço 8 horas para ele, ele pode se dar conta, pô, Rogério, teu software é bom, tal, mas não é o que eu estou querendo. Tu entende? Agora, se ele só pega a primeira parte, que todo mundo acha assim, não, eu só quero para fazer o LTCAT, PPP. Cara, isso é consequência. Tu tem que ter um trabalho de conhecimento. Veja bem, o E-Social agora, estamos falando da parte previdenciária, que são menos de 100 agentes. E quando entrar a parte trabalhista? Meu software está preparado? Tu já tem... Não é aí que está. As pessoas têm que adquirir um software que já faça tudo isso. Amanhã ou depois entrou a parte trabalhista, o que vai acontecer? É simplesmente apertar um botão para fazer o envio da outra parte, que vai ser para envio para... E não se esquecemos, né? O envio esse vai lá para a Receita Federal. Não é mais Ministério do Trabalho. E vocês sabem como é que é a Receita Federal. Eles são muito eficientes. Eles vão ter um sistema por trás, que já está praticamente, eu acredito que já esteja pronto, que vai com uma inteligência artificial cruzar as informações. E eu digo para as pessoas, e eu digo ainda uma coisa assim para as pessoas, que é o seguinte, vocês acham que as pessoas, vai chegar janeiro, vai começar a multa. E-Social não multa. E-Social dá evidências para a multa de algo que tu não cumpriste, que já tem na legislação. E outra coisa, a Receita Federal também, a inteligência que eles têm por trás, o que é? É ter certeza que quando eles vão notificar uma empresa, eles vão acertar, pelo menos a probabilidade de erro é pequena. Com esse sistema que eles que já criaram de inteligência artificial, o que eles vão fazer? Imagina a gama de informações que vai ser mandado por E-Social no primeiro ano. No segundo ano, muito mais. No terceiro, no quarto, antes de fechar 5 anos, eles têm uma gama tão grande de dados que eles têm hoje uma perspectiva de que mais de 95% das notificações vão ser certeiras. E hoje é totalmente o contrário. Por quê? Eles vão pegar um segmento. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar. Imagina um segmento de marcenaria, certo? Eles vão atacar. Chega uma marcenaria lá, diz que não tem ruído. Pode não ter? Pode. De repente não trabalha com algum equipamento, mas é uma marcenaria com coisas mais manuais. Agora, será que todos que disseram que não tem, realmente não tem? Entendeu? Então, esse tipo de cruzamento vai começar a ocorrer. Reclamatórias trabalhistas, apesar de ser uma medição trabalhista que é diferente da previdenciária, mas tem indícios aproximados. Né? O cara diz que não tem ruído e teve uma reclamatória trabalhista que deu ruído. Esse tipo de informação vai começar a cruzar, mais cedo ou mais tarde. Então, as empresas, o maior cuidado com o E-Social é qual informação que eu estou mandando. Isso é fundamental.
E para mim saber a informação que eu estou mandando, um bom sistema de gestão tem que ter uma certa inteligência. Eu faço uma brincadeira, assim, falando um pouco sobre isso. E qual profissional, numa empresa, qual profissional que vai a campo fazer medição de ruído, por exemplo? Certo? Técnico de segurança. Aí vem a brincadeira, né? E o engenheiro o que faz? Faz de conta que revisa e assina, porque ele confia no técnico. E chegou naquele setor, o técnico achou 79. Bom, 79 abaixo do nível de ação, pronto, acabou, não tem perigo. Eu não vou ter que fazer absolutamente nada, não tem que fazer exame, não tem que dar protetor. É como se não existisse nenhum perigo naquele local, que hoje a gente fala perigo e depois risco, antes a gente falava risco e perigo, né, por causa da ISO 45001, mas pronto, não tem mais esse agente para me preocupar. Só que o técnico anotou na planilha o 7, aquele 7, 9, o 7 dele tinha uma bolinha que... Quem foi que pegou aquela informação para poder alimentar o sistema? Normalmente é o estagiário que não está fazendo nada, como eles dizem. Né? E o estagiário entendeu um 9, 9 e botou no sistema. O E-Social vai aceitar? Lógico. O E-Social não faz gestão, ele aceita a informação. Agora, o meu sistema que tem que fazer a gestão. O meu sistema, no momento que eu botei 99 decibéis, ele tem que berrar, entre aspas, né? Ele já tem que me dar um alerta. Pá, cara, 99, tu tem que fazer audiometria, tu tá fornecendo protetor auricular, tu tem tempo de exposição, porque várias coisas vão alertar. Ou tu vai mandar essa informação assim. Então, isso é importante. Vou dar um outro exemplo. De repente, tu tá com o estagiário alimentando, o cara olha e diz assim, umidade. Umidade não é mais considerado atividade especial. E ele vai botar a umidade e vai lá e coloca e diz que vai para o E-Social. O sistema tem que alertar ele que aquilo não vai. Esse é um problema. Eu vejo muitos sistemas, entre aspas, assim que eu falo, porque são um sistema que é um Excel melhorado. Ele aceita qualquer coisa. Ele não tem uma integração, uma inteligência de que tu botou o agente. Esse agente, ele tem que te dizer se é trabalhista, se é previdenciário. Eu sempre digo isso para as pessoas. E ainda por cima, teria que ter uma terceira aba que seria para atender a gestão, porque tu sabe que a nossa legislação é ultrapassada. Né? E certamente o cara pode querer com as suas matrizes, ou tá usando uma CGH, por exemplo, na IOT, seja lá, outras legislações, né, das matrizes que ficam fora do país, que estão atualizadas, porque nossos agentes, as suas medições, a forma de medir, são totalmente ultrapassadas. São lá de 78, que na realidade foi de 76 da CGH. Então, imagina o cara que diz assim, vou proteger o trabalhador, e vai fazer a medição da nossa legislação? Não. Ele tem que usar essas medições dos critérios mais atualizados. Só que essa medição ele não vai mandar para o E-Social. Ele vai fazer a gestão interna. Não vai dar mostrar para o fiscal. Ele vai mostrar o que a norma previdenciária determina e o que a norma trabalhista determina. E ponto final. Agora, eu deveria fazer as outras, mas saber o que eu estou fazendo. Eu tenho até um exemplo de uma medição que me ocorreu, onde que pela trabalhista dava 79, pela previdenciária dava 82 por aí, e pela CGH dava 85 e pouco. É uma loucura. E é isso que nós enfrentamos. E é isso que nós temos que estar preparados, para ver qual informação que eu vou mandar. Eu vejo muitos profissionais falando assim, não, aqui, mas na dúvida tem que mandar. Cara, tem certeza? Cuida com isso. O E-Social, ele é um software do governo que vai receber de informações como se fosse uma declaração de imposto de renda. E quando eu digo isso para as pessoas, tu vai querer declarar algo que vai te ferrar? Tu entende que vai ser mais rígido ou aquele que é mais brando de acordo com a legislação? É que nem a história da declaração de imposto de renda quando tu faz. Né? Tu não vai eu vou declarar tudo que eu tenho aqui, não, até mais porque eu sou boazinha. Não, tu vai fazer tudo dentro do legal para não te comprometer.
Essa é a realidade. E na nossa área, tu vai ter que fazer isso. Até a gente brinca um pouco, né, que a gente não está quase declarando essas informações, a gente está confessando mesmo os dados. Essa é a realidade, é um confessionário. E é isso que eles veem. Tu confessou, meu, o que tu vai reclamar depois? Ah, me enganei? Não. Então, esse tipo de cuidado tem que ter. E, lógico, a ferramenta eletrônica que tu vai ter, que é o software, tu tem que conhecer muito bem. Porque tem tudo que é tipo de software no mercado. Né? Tem software bom, médio e ruins. Uns são muito ruins. Mas tu tenta imaginar uma outra área que eu estou muito preocupado, órgãos públicos. Veja bem, primeiro, eles têm que fazer uma licitação, certo? Para poder adquirir um software. E o problema é que eles não sabem nem fazer o edital. Porque ele diz assim, eu preciso que tenha o PGR, eu preciso que tenha o PPP. Aí o cara mostrou para ele, isso aqui é o PPP, isso aqui é o PGR. Agora, como aquilo é gerenciado, eles não pedem. E isso está dando muito problema, mas muito problema no mercado. E as pessoas têm que conhecer o que vão adquirir. Tem que testar. Porque, em tese, quem adquire um software não é para estar mudando daqui a 1, 2, 3 meses ou daqui a 1, 2 anos. É para ficar com ele. Então, tu tem que ter certeza que aquele software vai atender às tuas expectativas e ao teu serviço do que tu vai executar. E que nem tu falasse antes também, que é uma grande verdade. As pessoas acham que comprei o software, acham que ele vai fazer sozinho, né? Acho que vai ter uma maquininha. Acho que está tudo pronto. Cara, é uma ferramenta. Tu vai ter que alimentar ela. E o problema é alimentar com dados coerentes. Outro exemplo que eu dou aqui para as pessoas. Eu falo muito no ruído que é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Eu já peguei PPP de empresas multinacionais, de uma pessoa que ficou lá 10 anos, era um mecânico, sempre foi mecânico, sempre no setor de manutenção. E o ruído daqui a pouco era 75, daqui a pouco era 82, daqui a pouco era 95. Peraí, cara, o que está acontecendo? No mesmo setor, no mesmo cargo, o ruído tendo essa variação, será que a medição do ano anterior que tu fizeste estava correta e essa que tu fez agora tá errada? Ou é inverso? E é isso que as pessoas não fazem. Eles lançam o dado e não conferem. Um bom software, o que nós fizemos no nosso? Colocamos onde que tu vai determinar. Quando houver uma variação de mais ou menos, tu determina essa variação, mais ou menos 1,5 dB ou 2 dB, seja lá o que for, ele te dá um alerta para tu conferir. Tu entende? Então, tem que ter esse tipo de inteligência. E um software que as pessoas estão adquirindo não é só para fazer o PPP, o LTCAT, o laudo de insalubridade, o PGR. Porra, tu tem as APR, tu tem controle de extintores, tu tem que fazer questão de estatísticas. Quantas coisas tu tem que controlar? Procedimentos, por exemplo, tu tem uma escada que o corrimão tá quebrado. E tirar uma foto antes, dizer quem é a pessoa que vai fazer o conserto, qual o prazo, quando vai ficar pronto, tu entende? Todo esse tipo de controle. Então, a área de segurança, eu posso até confessar, eu quando comecei com o software lá, quase 20 anos atrás, achei, não, a gente faz o software aqui, em 1 ano está tudo pronto, e eu não faço mais nada. Triste ilusão. Porque segurança do trabalho tem muita coisa. O software nunca termina. Sempre tem algo a mais para se fazer e controlar. Porque tu pega situações, características diferentes de cada empresa. Hoje um profissional está trabalhando numa empresa de um segmento, depois vai para outro, vai ter mais isso aqui para controlar. É muito difícil. Todo software tem seus problemas. A gente tenta amenizar ao máximo. E é isso que é importante. Primeiro, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito preocupada. Não, mas pensa bem a questão da proteção dos dados. Esse é outro grande problema. Aí, o software que eu estou pegando, ele está cuidando sobre isso? Onde é que ele deixa armazenado esses dados? Que servidor é esse que ele tem? Porque tem uns que tem até caseiro. Será que ele tem uma certificação? Qual é a segurança que ele está dando? Porque o responsável do vazamento vai ser o profissional que usou aquele, contratou mal um software, ele é o responsável.
perante a empresa. Eu sei que a empresa vai pagar, mas ela vai fazer uma ação regressiva contra o profissional. Então, nós temos que cuidar muito sobre isso. Eu, até pouco tempo, eu falava muito pouco sobre software, tá? Pelo fato de eu ser o coordenador lá do grupo de SST das empresas piloto, tu sabe como é que é? Tu tá num grupo desse, parece que tu tá querendo vender teu sistema. Né? Eu sempre me controlava nisso. Mas como hoje o objetivo está começando a falar sistema, até uns colegas, Rogério, tu tem que falar, porque tu conhece isso, tu sabe os cuidados. Tem software bom no mercado? Lógico que tem. Pelo amor de Deus. Agora, as pessoas têm que conhecer. E outra que está faltando muito são as empresas de RP. Elas têm domínio em folha. Agora, a segurança do trabalho é vergonhoso. Eu até, às vezes, falo o seguinte, a parte de medicina, eu já uso há mais tempo, eu posso até quase afirmar que mais de 90% do software, a área de medicina funciona. Lógico, tem suas peculiaridades, tem uns que tem mais coisa, outros menos coisa, mas funcionar assim do básico, mais de 90% funciona. E segurança do trabalho, eu posso dizer que mais de 99% não funciona. Então, verdade. Então, as pessoas têm que cuidar. O que eu vou adquirir? Como eu vou adquirir? E não adianta se encantar. Bota no grupo, quem é o sistema tal, quem opera esse sistema, isso é bom. Cara, tu tem que saber se é bom, vai lá tu, opera, perde um tempo, passa o final de semana operando um sistema desse. Né? Testando, pede se a empresa te fornece. Eu vou te dizer uma coisa, tu sabe que as empresas de software têm muito medo de mostrar o que faz o sistema para o outro não copiar, certo? Eu nunca tive medo disso. Eu passo um e-mail para a pessoa com todo o software e tudo como opera, porque eu sei o que tem, porque ele consegue visualizar, o que tem por dentro eles não vão saber, é muito difícil, não é qualquer um. Então eu digo assim, cara, pega, assiste, as pessoas têm que operar e não ver a ideia do outro, porque para o outro aquilo estava bom, mas para ele será que é bom? Opera, pede um acesso. As pessoas têm muito só que dão demo. Eu já nem quero, eu não dou demo, o cara tem toda a funcionalidade do sistema para ele realmente saber o que ele quer. Lógico, vai ser lá por 30 dias, seja lá quanto for, e é isso que precisa, porque se tu não tiver uma boa ferramenta, ela pode te passar a perna. E se ela te passar a perna, sabe aquela história? Quem vai responder? Isso é o problema. Verdade. Rogério, nós tivemos aqui umas perguntinhas. O Joaquim, ele está perguntando assim, ó, mesmo empresas sem risco precisam acrescentar documentos ao e-social? Apresentar documentos ao e-social? Todo mundo vai precisar mandar os eventos para o e-social, tendo ou não tendo risco. Mas alguns vêm com aquela questão de assim, mas eu preciso fazer o LTCAT? Tem aquele que determina que empresa tal não precisaria. Como é que tu sabe que não precisa? Primeira coisa, tu vai ter que pedir um profissional para lá avaliar. Como que você fala, né? Tu entende? Então, as pessoas estão achando que a coisa vai ser muito simples. Eu vejo muitas achando, não, só faz essa declaração aqui que acabou. Muitos não é bem assim. E aí vão pagar lá atrás. Até eu anotei aqui, de cabeça eu não me lembro, só sei os números meio no arredondar. Veja bem, um PPP, o valor de um PPP hoje, uma multa, não é o E-Social que vai multar, vamos repetir. Porque essa multa já existe desde 2004, certo? Um PPP mal elaborado ou não elaborado, a multa vai de R$ 2.926,52 a R$ 292.650,52. Ou seja, quase R$300 mil por um PPP, uma pessoa. Lógico, grande empresa. Agora, mesmo para uma empresa pequena, quase R$3 mil é muito dinheiro. Claro. Né? O LTCAT, por não fazer ou mal elaborado, R$ 29.265. Então, as pessoas, tanto o cliente do profissional, que acha que vou fazer mais baratinho, assim como o profissional, vou pegar um software que é mais baratinho aqui, que vai me quebrar o galho, mas será que tem certeza mesmo? Avalia, porque quem vai pagar essa multa vai ser tu. O profissional, a ação regressiva vai voltar, a empresa vai para cima do profissional se ele errou. Então, tu tem que ter... como eu digo assim, eu já estou há mais de 35 anos
no mercado, e uma coisa que eu sempre me preocupei, investir na minha profissão. Eu vejo profissionais, hoje eu faço muito pouco avaliações, né? Eu estou mais voltado para o software, tem algumas empresas que eu atendo, eu tenho uma equipe lá pequena, não é muito grande, que fazem ainda levantamentos nas empresas, faz isso, aquilo. Mas uma das primeiras coisas que eu me preocupei sempre foi ter bons equipamentos. Tu entende? E investir para tu fazer o melhor de ti. Fazer o beabá, todo mundo faz. Então, tu tem que ser o diferencial. O E-Social está vindo aqui para uma oportunidade. Eu vejo alguns colegas reclamando, que a coisa está ruim, mas o que tu fez? Um teve agora uma reunião semana passada, ele disse assim, pois é, Rogério, tu está há mais de 7 anos dizendo que isso aí ia ser bom, que a gente deveria, e a gente não deu bola. E é uma realidade. Tu entende? Para tu estar na frente, tu tem que conhecer. E não acreditar mais nas redes sociais a qualquer momento. Assim como eu estou falando aqui contigo, tem outros que falam, não acredite em tudo que eu estou falando. Tu pode ter tua opinião, pesquisa, não acredite naquilo. Conteste, vai lá ver. Tu pode e faz a tua própria interpretação. Uma coisa que eu brigo muito as pessoas é, o manual do E-Social. Manual não é legislação. Manual não está certo. Manual é escrito... Por que o manual é escrito? Para auditores fiscais. E será qual é o objetivo deles? Aí vem aquela briga também. O que é 5 ou é Q3? Essa é a briga mais corrente. Agora, vai ver a legislação que diz. As primeiras ienes que saíram diziam com Q igual a 5. Teve 2 ienes, de cabeça agora eu não me lembro o nome delas, o número. Mas a terceira suprimiram essa palavra. E começaram a dizer que era Q3. Mas eu não vou discutir, eu tenho isso tudo detalhado. Isso aí precisa um bom tempo para discutir. O objetivo nosso aqui é para dar uma orientação, né? Não estamos aqui para ensinar ninguém. Né? Só dar alerta. Esse é o nosso objetivo nesse momento, né? E o Joaquim até colocou aqui, que foi o que ele sempre achou, mas ele ouviu que não precisaria de LTCAT. LTCAT todo mundo tem que ter. Não tem como. Por mais que o cara da legislação, o cara está dizendo lá, não há necessidade, mas como é que tu vai provar? Tu entende? Como é que tu vai dizer que não tem risco? O dono da empresa... Não, ele vai ter que chamar um profissional que conhece a área para dizer, até para dar um laudo de insalubridade, uma reclamatória trabalhista, vamos para o lado trabalhista. O cara quer saber se tem insalubridade. Como é que vai saber? Vai nomear um perito, ele vai lá e vai dizer, não tem insalubridade, não tem agente. Pronto, mas tem que ter um laudo. Da mesma forma, para ergonomia, né? A gente vê, às vezes, pequenas empresas trabalham com carregamento, descarregamento, aí tá lá, não há risco. Como assim, né? É que, infelizmente, eu tenho um colega que trabalha comigo, que ele é técnico de segurança, o Pedro, ele faz muitas lives também. Quando começou a história do PGR, ele dizia assim para mim, agora as empresas vão começar a fazer a coisa certa. Eu digo, Pedro, calma, Pedro. Eles vão pegar o PPRA e vão trocar a palavra PPRA para PGR. E vai ser a mesma coisa. Porque o PPRA, quando foi instituído lá em dezembro de 94, o objetivo dele é para ser o PGR hoje. Não era. E eles fizeram o quê? Muito que antes do PPRA existia, esse é o problema de ser um pouco antigo, né? Eu tenho um amigo meu que diz assim, nós não somos velhos, nós somos antigos, porque antigo é melhor, né? Uma coisa mais... Aí eu sei que ele, antes do PPRA, nós tínhamos o levantamento de riscos ambientais que a gente falava, LRA, que era muito comum, chegava na empresa, fazia um levantamento, tal, colocava as medições e entregava, dava, olha, tu tem aqui para fazer isso, 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 dava as observações e entregava. E foi o que fizeram com o PPRA. Prostituíram, que deixou de ser um programa para ser um levantamento. Mas usaram o nome de PPRA para quê? Profissionais que não eram habilitados para fazer a medição começaram a assinar o PPRA. E eu digo, tu quer botar as medições no PPRA? Não tem problema. Agora, tem que ter um engenheiro ou médico do trabalho chancelando essas informações. Mas isso não aconteceu. E agora, com o E-Social, tu vai ter que estar botando lá teu CREA. Eu, lá dentro do GP Confederativo, uma das coisas que eu batalhei, mas não consegui, mas vai vir no futuro, é porque tu sabe que tem muita fraude, né?
Os caras colocam o teu nome, teu CREA lá dentro, que fez um treinamento, fez isso, fez aquilo. E eu queria muito que o governo fizesse algo que o profissional pudesse consultar quem citou o nome dele para alguma coisa, ou para um LTCAT, ou para um treinamento, tu entende? Então, para a gente seria ótimo. E isso vai acontecer no futuro. Não vai demorar muito tempo, porque é uma coisa que a gente está batalhando, porque isso é muito importante, porque tem muita fraude. E a gente tem que acabar com isso. Né? Uma outra coisa assim que também que eu me lembro aqui rapidamente também para falar, que o pessoal fala muito, né? Quem é o responsável para mandar para fazer o envio da mensageria? Né? Quando a gente fala da pequena empresa, do consultor e do contador. Aí eu gosto de fazer uma analogia disso, né? Eu fui fazer uma vez uma cidade no interior de Santa Catarina, fui dar um curso, e veio duas moças falar comigo, que eram do escritório de contabilidade, apavoradas, né? Elas diziam, Rogério, aqui na nossa região não tem... Isso já faz um certo tempo, tá? Uns 4, 5 anos atrás. Aqui na nossa região, nenhuma clínica ou prestador de serviço vai fazer mensageria. Está dizendo que isso é conosco. E o que tu acha? Eu digo, é um problema. Né? E elas meio assim, eu comecei a falar e elas ficaram bem contentes, achavam, né, que eu passaria. E como eu comecei a falar, dar o curso, chegou no momento que eu fiz uma analogia. Qual é a analogia que a gente faz? Veja bem, numa empresa, certo, que tem que fazer a mensageria, nós temos a produção, temos o SESMIT e o RH, né? Aí tu faz uma analogia da SESMIT, RH e produção com a outra parte, com o contador, o prestador de serviço e a empresa. Aí eu digo assim, quem é a produção? Do outro lado, é a empresa, é o cliente. Quem é o SESMIT? Do outro lado, é a consultoria ou a clínica. E quem é o RH? É o escritório de contabilidade. E agora a gente diz assim, na empresa, quem faz o envio? É o RH. Né? E vai para outra área, então é o contador para mandar essa informação. Elas murcharam. Né? Aí então vocês sabem que tem essa briga aí de contabilidade, que não querem saber de dados da área de segurança, que não é com eles. Pessoal, eles não vão fazer avaliação, eles só vão fazer o envio, assim como a RH da empresa faz. Mas veja bem, nesta cidade, olha a oportunidade que está acontecendo. Chega uma prestadora de serviço, um sistema robusto, e faz um workshop e chama todos os escritórios de contabilidade da região. E diz o seguinte, vocês não se preocupem, se aqui ninguém quer fazer mensageria, nós fizemos. E só queremos duas coisas de vocês. Os seus clientes, né? E que vocês me passem os dados das pessoas para nós alimentar o nosso sistema. Só isso. O que vai acontecer com as prestadores de serviço e clínicas da região? Até o Uber está ruim hoje, né? Esse social é oportunidade. E eu tenho que abraçar ela. E eu tenho que resolver o problema do outro lado. E como eu falo disso, que o prestador de serviço, que um sobre o outro, sobre a oportunidade, mas isso também vale para o contador. Porque tem contador que está dizendo, não se preocupe, eu resolvo. Porque daí ele está falando, os clientes, que são os clientes, né, que são as empresas, tem os amigos, e diz assim, pô, cara, eu estou tendo problema, eles vão fazer assim, esse negócio de rede social. Ué, meu contador resolveu. Ah, mas o meu não resolve, tu entende? Então ele vai mudar até de contador. Os caras têm que, porque às vezes o contador diz, não é comigo. Cara, tu tem que abraçar, nem que seja para saber para quem tu vai contratar ou indicar para o teu cliente. Então, tu tem que resolver o problema do cliente. E o prestador de serviço, eu digo, tu tem que resolver o problema do contador. Então, essa oportunidade está aí, está chegando para todo mundo. E as pessoas têm que se dar conta sobre isso. Mas tu sabe como é que é, né? O Brasil é muito grande, tem muita coisa, as pessoas têm mania só de reclamar. Vamos arremassar as mangas e vamos tocar, porque tem muito serviço para ser feito. Verdade. Como você disse, são oportunidades, né? A gente teve uma perguntinha
Sim. Dosimetria, a gente tem que fazer anualmente? Chegou aqui essa pergunta. Bom, É avaliar anualmente? Não necessariamente. A dosimetria de ruído, de repente, como tu fizesse, depende do local. Se o local, imagina num escritório, eu vou fazer dosimetria, vou fazer uma vez só. Tu entende? Não tem mais sentido de fazer outras vezes, a menos que mudar alguma coisa, botou um gerador lá que fica ligado o dia inteiro, sei lá, estou dando uma coisa bem mais simples, né? Tem que avaliar como é que essa empresa ela é. Tem empresas que eu digo o seguinte, tem procedimento que os caras, não, a cada 2 anos eu tenho um bom mapeamento. Tem outros que dizem, não, a cada 5 aqui, talvez num setor a cada 5, no outro a cada 1, no outro a cada 2. Vai depender muito do profissional e ele tem que saber como vai poder atender. O problema é que temos profissionais que não tem que fazer todo ano para poder faturar em cima das empresas. E não, eles têm que começar a se adaptar e fazer, porque amanhã depois vai aparecer outro e vai dizer que não precisa. A empresa vai largar dele e vai para o outro. Que as coisas... Porque antes poucos faziam, agora todos têm que fazer. Aí os contadores vão se conversando, os empresários vão conversando, o cara me cobra tanto, aqui me cobra tanto, sabe como é que é? Isso é difícil, lógico que não é só valor, tem a qualidade do serviço, tem outras coisas, como eu também digo, assim como eu falei do software, né, que tem software com um valor, outro. Então, não necessariamente. Por isso que eu digo, tu estudou, tu é um profissional, tu tem que saber, avaliando, chegando no local que tu vai fazer, se há necessidade de fazer todo ano ou não. Posso ter local que eu vou ter que fazer a cada 2 meses. Depende. Tu entende? Verdade, essa é a resposta. Vai depender do profissional. A gente também teve uma outra perguntinha que foi até relacionada a essa questão da gestão. Como a ferramenta eletrônica, você já até falou assim, né? Mas sucintamente, poderia contribuir para essa gestão? Meu Deus, tudo. Veja bem, na parte mais simples do mundo, controle de ficha de EPI. Aí tu tem uma empresa de 1000 funcionários, tu vai pegar fichinha por fichinha, ficar olhando? Cara, o sistema está te dizendo. Lógico, é por isso que eu digo, tem sistemas e sistemas. Tu tem que ter um sistema que vai saber separar do A, do B, aquele lá, um protetor auricular, eu tenho que trocar a cada 2 meses. Para o outro, eu vou trocar a cada 5. O creme de proteção para aquela pessoa, um pote de 200 gramas me dura só 1 semana. Para o outro, me dura 2 meses. Para o outro, dura 1 mês. O sistema tem que saber, tem que ser inteligente para tu poder configurar e fazer esses alertas. Tu tem que saber, por exemplo, para poder assinatura biométrica, com a digital, entende? Então, tudo isso vai depender. Várias coisas que tu não te lembra, tu entende? Assim, daqui a pouco tem um gerador na empresa que tu tem que fazer manutenção. É a área de segurança que tem que cuidar disso, não é só da parte de manutenção. Porque ele também tem. Mas de quanto em quanto tempo eu controlo isso, o sistema? Tu alimenta uma vez, não precisa mais esquecer. Tu vai ficar olhando fichinhas que tu anotou num arquivo de Excel? Não. De repente, vou dar um outro exemplo. Tu consegue, por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa que tem que fazer um serviço em altura. E eu vou, fulano de tal. Não, eu entro no sistema, fulano de tal, fazer serviço tal. O sistema já está dizendo que não pode, porque ele é cardíaco. Entende? Já te... Ótimo. Várias coisas que tu não tem como saber. E o sistema vai te ajudar. Por isso que eu digo, pegando o sistema e conhecendo ele, um bom sistema, a pessoa vai ver quanta coisa tem. E olha, eu te digo o seguinte, eu estou, que nem eu te digo, vou fechar 20 anos que nós temos um sistema. Nosso sistema é maior que uma folha. Olha, tem tanta coisa que eu gostaria de fazer ainda lá dentro para controlar. Tem espaço, Rogério, para ergonomia lá? Tem. O problema é que a ergonomia, tu sabe que é muito subjetivo, né? Mas tu tem muitas maneiras. Casualmente, estava conversando com um amigo meu, um colega que trabalha lá comigo, que ele também fez... ele fez o curso de ergonomia, também fez o estágio, fez uma montoeira de coisa, mas ele meio que se decepcionou porque é difícil. Eu sei que tu deve ter muita dificuldade de chegar numa empresa, porque os caras acham, achei coisinha simplesinha aqui, pega, levanta. Cara, ergonomia demora, tu tem que avaliar,
Tu entende? É E tu tem duas. complexo. É muito complexo. Tu entende? As pessoas não entendem. Aí tu vai dizer assim, a pessoa, ah, não, só vem aqui, faz um negocinho que me deu o laudo aqui, deu. Não é assim. Tu sabe que precisa. E o problema é que tem ainda aquela questão, né? A própria ergonomia diz aí, se o cara está satisfeito sentar naquele banco, a não ser, mesmo que não seja adequado, tu tem que dar um jeitinho para deixar ele É, sentado no banco. Aí o outro o já é conforto, diferente. né? É o Exato. conforto. Como a pessoa se sente. Aí, às vezes, tu faz todo um trabalho na empresa e o cara chega em casa, faz tudo errado. É Eu que falo que ergonomia... ergonomia é para a vida, né? Não pode ser só no ambiente de trabalho. E a gente tem um problema cultural muito grande no nosso país em relação, não só à ergonomia, né? Como segurança, mas muito forte ainda em relação à ergonomia. Sim, porque são os problemas que aparecem na idade, quando a gente começa a ficar, porque a gente sabe disso, né? A ergonomia tem que começar na creche. E segurança Justamente. também. Tem que ter nas escolas. Eu estou batalhando aqui na cidade que eu moro, falando com o prefeito. Cara, implanta isso, começa. Se os caras ouvir falar isso uma vez por mês, está mais do que bom. Tu entende? Mas bate nisso, isso é importante, porque os maiores acidentes que acontecem hoje são nas residências e não nas empresas. Por quê? Porque as pessoas não cuidam. E isso tem que começar a mudar. E realmente, nós temos uma parte de ergonomia no software, mas se eu disser assim, é completo? Não, tem muita coisa para colocar. Nós temos aquele básico que tu precisa identificar qual é o meu procedimento, né? Uhum. Agora, fazer um laudo ergonômico, tu sabe que a coisa não é bem assim, né? É como se diz, são as informações básicas ali para gerenciar, né? Para Acredito ter um eu. cuidado, o que que tu está fazendo, Isso, onde é que eu já ataquei, o que que eu já fiz, tu entende? Então, ele isso. tem níveis que tu vai acompanhando, que por sinal Ótimo. até ajuda bastante, mas não é aquilo como Uhum. eu gostaria, né? Entendi. A coisa Ó, a vai muito além. Tadinita, É, nós tivemos mais uma perguntinha aqui. Nós já estamos chegando ao final, tá, gente? Nosso convidado também tem um compromisso muito importante, né, Rogério? Mas pois é. foi assim: o desenvolvimento do LTCAT independe do grau de risco e número de funcionários? Sim, foi o que nós falamos antes. Para mim, eu me lembro quando foi publicado o PPP, que foi em julho de 2002. Depois ele prorrogou e começou em janeiro de 2004. Era o Paulo Gonzaga, que era um médico da Previdência, ele já é falecido. Ele me ligou e disse assim, ó, foi aprovado. Eu fiz só uma pergunta para ele na época. É para todos? O todos é a seguinte, para entender. Eu tenho um caminhão, contrato um motorista, registro ele, eu tenho que ter LTCAT e PPP. Não tem. Mesmo para dizer que não tenha. Essa é uma opinião que eu vejo, apesar que algumas coisas, porque empresa, pequeno porte, cara, tu tem que ter, é uma coisa simples. Eu entendo que tem muitos profissionais que botam a faca para fazer isso e o pessoal está reclamando, as empresas estão reclamando sobre isso. Bom, mas aí é outra questão, porque, veja bom, é tudo uma questão de demanda, né? Oferta e procura. E o que acontece com as Sim. pequenas empresas? Deixa para a última hora, quando os caras não têm mais nem tempo de fazer. O cara diz assim, bom, vou ter que trabalhar até a meia-noite. Para trabalhar até a meia-noite eu vou cobrar tanto. E vai dizer, é tanto. Né? Mas eu te diria o seguinte, quem está numa situação dessas, procure, avalie. Talvez no primeiro momento vai assim, mas tem que ter uma avaliação de um profissional coerente, que vai ver, vai te dizer. E outra, é que nem eu digo, cara, a medição de ruído, essas coisas, num caso desse que não tem nada, é uma vez só. Uma vez. Não é todo ano cobrando do cara. Eu sei que alguns fazem isso, né? Mas o que vai fazer? Paciência. Aí é uma questão do cara saber no mercado o que vai fazer, né? E nosso assunto hoje, né, Rogério, é muito importante, porque as pessoas ainda pensam, né, que gestão chegou agora com a NR1. Isso já era para estar acontecendo, né? Como você diz, já era para estar funcionando com o PPRA. Exatamente. E vários convidados, né, que passaram aqui nesse bate-papo têm a mesma ideia que você, né? Ainda nós temos profissionais trocando capa de PPRA para PGR. No lado da ergonomia, né? Eu vejo ainda muitas empresas, muitos profissionais recebendo o documento e colocando ali na gaveta sem saber gerenciar essas informações.
E deixando ali até mesmo de ajudar o próprio trabalhador no posto de trabalho, de trazer melhorias para a empresa. Como a gente sabe, isso vai ir por várias áreas, né? Em várias dimensões ali. E você, com a sua experiência aí, para a gente ir encerrando, né? De gestão, dessa ferramenta, do profissional ter um software, qual que é a orientação assim, que você daria, ou o convite para as pessoas poderem conhecer, né? Um bom sistema aí, que possa contribuir para essa gestão? Porque com a mudança com a vinda da NR1, né, com essas adequações, por exemplo, a construção civil, que tinha ali 3 técnicos de segurança, passaram para 1, porque a ideia da empresa é que esse cara só vai fazer gestão, mas não é só isso, ele está no canteiro, ele tem que fazer o serviço dos 3. E sem uma ferramenta aí tecnológica, eu acho muito difícil isso acontecer, né? Essa gestão que a gente precisa ver na prática. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, as pessoas, a experiência que eu tive ao longo do tempo, né? Os profissionais da área de segurança do trabalho, pelo amor de Deus, eu não quero ofender ninguém, eu estou falando sempre que a maioria acontece isso, são muito preguiçosos, certo? Exatamente aquela história, eles não gostam de operar, eles gostam de ir a campo, mas não operar um sistema. E normalmente largam esse sistema para um estagiário operar. Só que tem sistemas que não têm uma certa inteligência e aí tem que saber exatamente os dados que tu está lançando. Tem que ter muito cuidado, porque eu já vi muitos sistemas por aí. Tem uns que é um Excel melhorado, né? Ele te deixa solto, bota qualquer coisa, ele não te dá alerta, ele não vai te alertar que, olha, tu fez isso, amanhã ou depois. Então, por isso que eu digo, tu tem que avaliar, tem que conhecer o que tu quer. Sentar, não é perder tempo, é aprender, entende? Eu sempre digo, hoje com um sistema que tem uma boa construção, ele te ensina a segurança do trabalho. Isso é uma coisa fundamental. Mas, coisas básicas. Primeiro, um sistema tem que... A primeira pergunta que eu sempre faço. Tá bom, tu tem um sistema de SST? Beleza. Tu tem 2 campos para mim alimentar o agente trabalhista e o agente previdenciário? Mas para que 2? Já não converso mais porque o cara não entende nada, porque isso é o básico do básico. Porque eu digo, olha, no mínimo 2, eu tenho que ter 3, certo? Para mim fazer uma boa gestão, porque se eu estou entrando no mercado, eu tenho que atender tudo que é tipo de empresa, do pequeno ao grande. Assim como eu atendo empresas pequenininhas até empresas enormes, né? Então, tem que ter separação de legislações, trabalhista, previdenciária e a de gestão, seja GH, seja outra, como o cara vai ser. Agora, tu imagina quando a gente começa a entrar em órgãos públicos. Nós temos estatutário, que tem uma legislação diferente. E tem comissionado. Então, os caras acham que é tudo igual. Não é tudo igual. Tu tem que saber como lidar, certo? Tem órgãos públicos que nós já pegamos, que o cara tem apenas um CNPJ para todas as unidades. O sistema tem que saber separar isso também. Porque tu não pode misturar. Outra questão. Uma coisa que eu não falei, que é fundamental. Eu gosto de contar essa história porque eu, quando comecei meu sistema, uma coisa que eu não gostaria de ter era grupo homogêneo. Eu não ia vender para ninguém, literalmente. Por que eu não gosto de grupo homogêneo? Porque as pessoas, primeiro, não sabem fazer grupo homogêneo, a grande maioria. Certo? Quando a gente vai falar em agente financeiro. Segundo, o E-Social agora, que é só previdenciário, não é grupo homogêneo, é a pessoa. Porque cada pessoa vai ter no meu INSS depois, vai poder ver tudo que tu colocaste. Ele vai ver. Se tu botou no grupo homogêneo, as pessoas têm que tirar o PPP de todo mundo, tem que ser tudo igual. E não é. Sim. Então, esse é um outro grande cuidado. As pessoas têm que saber separar. Chegou num nível tal de as pessoas querer tanto grupo homogêneo, e é a primeira coisa que eles falam. Nós tivemos que fazer um malabarismo no nosso sistema. Hoje eu consigo no sistema fazer grupo homogêneo, e nós chamamos de... porque hoje nós temos grupo similar de exposição, que é a atualização do grupo homogêneo, tá? Mas muitos chamam ainda de grupo homogêneo. E no sistema nós temos 2, chamamos 2, porque um a gente bota como grupo homogêneo e o outro similar de exposição, a gente consegue chegar na pessoa dentro de um grupo homogêneo. Se tu soubesse a complexidade que é isso para fazer, é enorme. E as pessoas, às vezes, reclamam, mas isso aqui é difícil, demora para lançar. Cara, demora a primeira vez. Porque tem uns que aceitam
qualquer coisa. Então, é fundamental tu entender essa parte de gestão. Quer ver uma coisa que vai acontecer, que é fundamental? Como é que tu ia resolver? Veja bem. Muitos já ouviram falar que a pessoa entra na Justiça do Trabalho, mesmo não tendo direito, a Justiça do Trabalho acaba enquadrando para um agente que não é mais caracterizador de atividade especial. Como exemplo, umidade. Ela continua como insalubre, mas não é mais atividade especial. E o juiz determina. Agora, tu imagina, o cara já está há 5 anos enviando dados para o E-Social. E aquela pessoa, tu vai ter que desempilhar tudo e refazer os 5 anos dela. Certo? Porque o juiz determinou. Daí, de repente, tu botou ele num grupo homogêneo que tinha óleos e graxas e agora tem umidade para ele também. Só que ele está dentro de um grupo homogêneo que tem. Aí o cara diz assim, pô, mas aqui no sistema, se eu fizer isso, vai contaminar todos os demais. Porque botou num grupo homogêneo. Aí os caras dizem, mas isso aqui vai dar erro. Não, é que teu sistema não faz de tirar a pessoa só lá de dentro. Tu amarra todo mundo. Então, é isso que as pessoas têm que ter. Elas só vêm daqui para frente. E os problemas que vão contar para trás que tu vai ter que retroceder. Essa inteligência. E olha, eu não vejo isso em nenhum software, tá, de ERP. Nenhum. Já na área de SST já tem alguns que fazem. Agora, de ERP, olha, eu já olhei muitos. E estou falando dos grandes, não estou falando nem dos pequenos. Dos grandes. Não fazem. Imagina, outra coisa, tu tem os agentes lá dentro que fazem o enquadramento automático para te facilitar. Porque às vezes tu não tem tempo para parar, tu vai passar para uma outra pessoa com menos experiência, que vai aprendendo. A gente brinca que bota o estagiário, mas na realidade é o que acontece. Só que eu tenho que ter um sistema que não me deixe ele errar. Então, a pessoa tem que olhar exatamente isso. Porque a gestão... tem uma outra coisa. Porque a gente fala muito de gestão. E tem gente que às vezes está nos escutando. Mas o que é esse negócio de gestão? Né? Vou falar uma coisa bem simples. Cara, pessoal, gestão é aquilo que tu tem que ter tudo documentado, evidências do que tu fez. Tudo que tu está fazendo. Porque a pessoa diz assim, pá, tu fornece protetor, tá todo mundo utilizando. Não, lá não tem problema, tá tudo fornecido. Então me diz, qual a evidência que tu tem? Tá aqui, o cara assinou a ficha. Tá, mas além da ficha, eu posso mandar o cara assinar? Como é que tu sabe que ele está usando? Ah, não, a gente faz uma vistoria, tem a reunião da CIPA que todo mundo comenta, olha, foi uma pessoa lá que estava usando não adequadamente, foi registrado. Quer dizer, tu tem que ter evidências de tudo que tu faz. Então, um sistema tem que te ajudar nessas evidências. Tu tem que tirar uma foto, que vai botar dentro do sistema, do que aconteceu, como está acontecendo. Quando bater uma fiscalização, tu vai ter toda a documentação para mostrar. Pode ser, porque hoje tu pode mostrar tudo digitalizado, não precisa mais estar imprimindo nada. Né? Então, isso é legal. E o sistema tem que fazer isso e poder digitalizar e deixar tudo lá dentro. E quando tu abrir, aquela pessoa vai ter todas as informações lá para tu ter as evidências amanhã, depois, numa ação que possa ocorrer, tu poder se defender. Então, por isso que eu digo, avaliem bem o sistema que vocês vão olhar, porque parem de se preocupar só com parte da medicina. Medicina é simples, porque medicina tu tem um agente, tu vai fazer tal exame. E segurança, eu brinco um pouco, o cara já vem que medir ruído, mas tu quer para insalubridade, para atividade especial, para gestão, para conforto acústico, o incômodo de vizinhança. Olha a complexidade disso. Então, esse é o recado que eu digo para a pessoa, porque hoje o objetivo era realmente falar sobre a parte de gestão e uma ferramenta eletrônica que não vai te complicar no futuro. Verdade. Entrem, pesquisem, operem, façam, porque eu vejo muitas pessoas comprarem, mesmo lá no nosso software, e não operar. Aí eles vão, o suporte me diz. O suporte vai te dar indícios, não vai conseguir. Eu sei que teve uma época lá no início, os caras faziam quase um treinamento no suporte, mas isso não vai mais ocorrer. A pessoa tem que realmente operar, tem que saber como se opera. É que nem tu vai pegar um programa de Word, Excel, tu tem que trabalhar com planilhas de Excel, coisa assim, tu tem que saber como fazer. Senão vai te dar transtorno. Então, esse é o recado que eu deixo para as pessoas. Maravilha. Ótimo recado. Não é perder tempo, né? É operar, saber o que eu realmente quero. E lógico, né? Se é uma grande empresa, saber o que tu está operando. Porque é complicado, é bem complicado. Eu tenho visto muitos problemas no mercado sobre isso.
Ótimo. A ergonomia, ela ajuda muito nessa questão, né? Eu falo que os ergonomistas é igual criança de 6 anos. Mas por quê? Como faz isso? A gente está no porquê o tempo inteiro, né? E fazer boa gestão, você ter boas ferramentas, além de mostrar, né, que a sua empresa está ali cumprindo o seu papel direitinho, não é só para fiscalização. É também Sim. para né, mostrar que ela está cumprindo ali com a legislação, que ela é uma empresa que se preocupa, né, com o monitoramento, com a saúde, com a segurança ali do trabalhador, cumprindo o seu papel social. Porque tem empresa que vai falar assim, ah, não, só se vier o fiscal, né, como nós É. falamos no início. Mas não é só para isso. Mas tu Né? sabe O quem fiscal é o fiscal agora? agora vai complicar isso daí. Lembra aquela história do doutor Watson da IBM? Esse vai ser o fiscal. É verdade. Então, ó, vamos, né, nos atentar, procurar, né, seguir aí as orientações do Rogério, que eu já gostaria aqui, né, Rogério, para você seguir seu compromisso, te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei o tanto é corrido, né, e logo de início aceitou o meu convite para esse bate-papo aqui. Eu gosto dessa construção, da gente poder interagir com a ergonomia, passeando aí nas outras áreas. Eu acho que a gente só tem a crescer com isso, tá? Desejo para você aí muito sucesso. E pessoal que queira aí conhecer o sistema, né, da RS Data, entre em contato aqui com o Rogério. E vou deixar gravada essa live, tá, gente? Porque foi um bate-papo fantástico, viu, Rogério? Não, eu que tenho que te agradecer, sabe? Eu faço questão de tentar auxiliar, porque eu sei como é difícil a gente conseguir informações mais direcionadas, sabe? Que tem muita coisa que a gente vê nos grupos e eu faço questão realmente tentar ajudar o máximo que as pessoas peçam. Se eu puder, eu estou tentando, sempre outros me pedem, que nos últimos tempos eu estava um pouco parado, porque eu tive que assumir um pouco a minha empresa. E sabe como é que é? A coisa começa a crescer, tu tem que cuidar, é muita coisa, né? Mas realmente é isso, eu tenho que agradecer a ti, o pessoal que está assistindo, e a gente fica sempre à disposição para qualquer coisa que precisar. E Maravilha. Contigo também, novamente. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo que participou. Até a próxima, Rogério. Tudo de bom, viu? Igualmente para Tchau. vocês e para ti também. Tchau. Tchau.